Ah, Olá! aceitou. E aí, Tá tudo todo mundo me bem? ouvindo? Tá de boa Yeah, aí? not talking English. Tô brincando, não Voy a precisa. hablar en Não, español. não, não, não precisa, né, gente? Né? Porque assim, eu sei falar inglês, claro, né? Claro. Mas tem pessoas que não sabem, né? Então vamos conversar Como nosso não tem como idioma legendar nativo. aqui antes do Marcel editar, então a gente vai É evitar, verdade, é verdade. infelizmente. Então, Maria, qual que é a palavra que você tem para nos trazer hoje para nós? Gente, então, a palavra que eu tenho para trazer para vocês é uma palavra muito especial para mim, não só porque eu vou falar de uma pessoa que é a minha xará, mas também porque essa foi a palavra que Deus me deu no meio do ano passado para os jovens que iam participar do nosso período de missões, que é a respeito de ser usado por Deus. Então, eu queria Não, pode convidar ir. vocês a gente ler lá em Lucas 1, que particularmente para mim esse é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, tirando o livro de Romanos, que é o meu favorito. Fala assim, ó. No sexto mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, a cidade na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria Aleluia. então ao anjo: Como isso vai acontecer se ainda sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer em você será chamado Santo, o Filho de Deus. Também diziam ser estéril. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela o qual diziam ser estéril, já que em seu sexto mês de já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu então Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Gente, essa é uma passagem que a gente conhece muito, né? Que é quando o anjo vai lá avisar para Maria que Jesus ia nascer. E esse era um período em que várias das jovens estavam se preparando, tipo assim, elas ficavam ansiosas porque eles sabiam que uma mulher daria à luz ao Filho de Deus, né? Alguém seria a escolhida. E Maria foi essa escolhida. E quando o anjo vai falar com ela, ele não chega falando tipo assim: Oi Maria, tudo bem? Ele fala: Alegre-se, agraciada. Em outras traduções, fala assim: altamente favorecida. Essa era quem Maria era. E os historiadores falam, né? E na Bíblia a gente pode perceber que Maria era muito jovem ainda quando o anjo falou com ela, né? E isso me deixou muito instigada quando eu fui parar para ler, né? Eu falei, nossa Deus, mas uma mulher muito jovem, ela chega e fala para onde ela fala, mas como que essas coisas vão acontecer? Eu ainda sou virgem, nem casei ainda. As pessoas vão achar que eu sou doida. Mas isso é a coisa mais incrível que tem. Porque ela não, às vezes, por capacidade própria, ela não ia conseguir fazer nem metade do que aconteceu. Maria recebeu a missão de dar a luz ao Filho de Deus, ao prometido, ao Salvador. E através dela, toda a humanidade foi mudada. E esse foi um Sim. papel muito importante, porque ela foi escolhida por Deus para estar lá naquele lugar. E é da vontade de Deus nos usar ainda jovens, porque esse é o momento oportuno. E eu falei com o Marcel, né, quando ele me convidou, de que eu ia compartilhar meu testemunho. E é muito engraçado, né? Porque a galera gosta muito tipo, fora do convívio da igreja, né? Eu tenho vários amigos, principalmente na faculdade, e a galera gosta muito de exibir e fazer um currículozão, né? Porque eu tenho 17 anos, já fiz curso de Excel, sei tudo a respeito do pacote Office, sei mexer em CorelDRAW, sei fazer não sei o que, projetos Sem falar 3D. coreano. Sei falar coreano, sei falar chinês, já viajei para não sei quantos países. E a galera gosta de ter um currículo enorme, enorme, enorme. E às vezes a gente vive num mundo em que as pessoas dão muito valor a essa questão natural. E aí a gente fica assim, nossa, mas a gente está trabalhando para a obra, às vezes, sabe? Será que Deus me chamou para essas coisas mesmo?
E deixa eu te falar uma coisa, se Deus tem uma coisa preparada para você, e esse é o primeiro ponto da palavra de hoje, é que se Deus te chamou para alguma coisa, a Ele pertence o querer e a Ele pertence o realizar. Então, a gente não precisa se preocupar com o currículo. Claro que é muito importante estudar. Gente, pelo amor de Deus, estuda, seja estudado, seja expert naquilo que você escolheu fazer. Mas a Deus pertence o querer. Se Ele te chamou, Ele vai fazer. E é da vontade dele realizar essas coisas agora na sua vida. Sabe? Às vezes, a gente fica... Eu me peguei muito nessa situação, porque eu sempre soube que eu tenho um chamado missionário. E às vezes eu ficava pensando assim, nossa, mas quanto que vai ser? Eu nem tenho dinheiro, nem trabalho direito, não tem nem o salário mínimo caindo na minha conta todo mês. Como que eu vou fazer essas coisas que Deus me chama para fazer? Só que Deus não está preocupado em quanto eu tenho na minha conta bancária. Deus não está pensando em quantas línguas eu vou saber falar. Se Ele quiser que você vá para o Paquistão, irmão, Ele vai te fazer falar árabe na hora que você estiver orando, entendeu? O segundo tópico, Deus nos escolheu para nos usar nessa época que nós somos fortes. Porque nós estamos na hora de aprender, porque agora é a hora de se adaptar. Se você sabe que você tem alguma coisa para fazer, é agora, irmão. Corre e faz essa coisa, porque você está no tempo de fazer. Lá em 1 João 2,14, ele escreve, né? A Bíblia nos fala diretamente. Ele fala exatamente assim: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. E em vocês está a palavra. A gente está na época dos 13 aos 20, alguma coisa anos, eu não lembro agora direito a estatística, mas é nessa época que você tem para você adquirir o máximo de conhecimento. É nessa época que você começa a tomar. É nessa época que você começa a tomar as suas escolhas, que você faz as suas decisões. É nessa época que você está construindo a sua vida. E deixa eu te falar, você pode construir sua vida numa base sólida. Numa base sólida na qual você não vai se abalar. E nela você vai ser bem sucedido. E eu queria repetir mais uma vez: você pode ser usado, basta você dizer, eis-me aqui. E essa é uma frase que eu queria que vocês marcassem ela no coração de vocês. A Deus pertence o querer e a Ele pertence o realizar também. Fala aí. Em Eclesiastes 12 também, 12, primeiro versículo aqui, tá falando: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida, né? Sim, então, assim, exatamente. Não vamos esperar para frente, né? Se a gente tem a oportunidade de fazer hoje, vamos correr atrás hoje, né? Sim. Não, e agora, nesse momento, eu queria compartilhar um pouco da minha vida, né? Porque, assim, eu cresci, nasci na igreja, graças a Deus. Eu me converti de verdade, aceitei Jesus no meu coração quando eu tinha uns 9, 10 anos. E foi lá também, nesse mesmo dia, que eu soube do chamado que Deus tinha pra minha vida. E eu falei pra vocês mais cedo que eu sempre soube que eu tinha um chamado missionário, né? E aí eu ficava pensando, nossa, quando eu crescer, eu vou tirar um passaporte, eu vou ter vários vistos. E sim, essa ainda é a minha vontade, e eu sei que é a vontade de Deus pra mim também. Mas eu ficava muito preocupada com como que essas coisas iam acontecer. E eu esquecia que eu podia ser uma missionária no lugar onde eu tava. Então, eu podia muito bem ser uma missionária para os meus vizinhos, eu podia muito bem ser uma missionária para os meus amigos na escola, e eu falava de Jesus, mas eu pensava, eu vou ser missionária quando eu crescer. Agora eu tô só falando de Jesus aqui pra galera que tá perto de mim. E acontece o seguinte, que a gente também, na nossa igreja, é uma visão por células, né? Eu sei que vocês também fazem células. E eu ficava assim, não, porque aí, quando eu for mais velha, eu vou tirar a carteira, e aí eu vou ter um carro muito grande, aí eu vou carregar várias crianças pra minha célula. Ou eu vou pegar vários adolescentes e vou levar pra minha célula. Só que, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem condições de pegar, chamar a galera na sua rua e sair andando, isso já é uma bênção também. Você foi chamado para ser missionário aonde quer que você vá. Você foi chamado para cumprir seu propósito aonde quer que você vá, sabe? E aí eu pensava assim, nossa, porque aí eu tenho que escolher um curso na faculdade que me permita viajar para vários lugares. Porque se eu não escolher um curso que me deixe viajar para vários lugares, como que eu vou ser missionária? Eu vou ficar sentada no escritório? Não, eu tenho que ser autônoma, vou abrir uma empresa. E aí eu vou ir para várias filiais. E aí toda vez que eu for fazer uma filial nova, eu vou... E aí eu começava a fazer os planos da minha cabeça, como eu achava que ia dar certo. Só que eu me esqueci de que os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Ele já tinha um plano escrito desde o momento que eu fui plantar na barriga da minha mãe até o dia da minha morte. O Senhor sabe as coisas que vão acontecer na minha vida. E no momento em que eu decidi que eu não era mais nada, que eu percebi que eu não era nada, que a minha vontade não era nada, eu falei, Deus,
Então é isso, faz. E foi exatamente uma semana antes de eu descobrir que eu tinha passado numa faculdade para relações internacionais. E o senhor foi tão bom comigo que ele me deixou escolher a faculdade que eu queria ir. O senhor foi tão bom comigo que nesse ano foi um ano que eu fui convidada para ser líder da tradução lá na nossa igreja. E era uma coisa que eu almejava muito. Só que assim, quando eu desisti de tentar fazer as coisas com a minha força, foi aí que o senhor fez. Porque a ele pertence o querer e a ele pertence o realizar. A gente não pode simplesmente pensar, nossa, eu tenho isso, então eu vou fazer um plano para fazer. Claro, gente, que é importante você estudar, você correr atrás, mas lembra de que o Senhor vai te levar para os lugares que Ele quer que você vá. E é muito engraçado, né? Porque teve uma época na minha vida que eu pensava, nossa, então Deus quer que eu queime meu diploma, sabe? Porque eu pensava, não, se eu quero fazer isso, eu tenho que ficar 100%. Ele quer que eu queime meu diploma, ele quer que, sabe? Até que um dia eu fui numa conferência e um pastor deu uma palavra que é muito forte. Você acha que Deus chamou todo mundo para fazer exatamente a mesma coisa aqui na Terra? Deus não te chamou para simplesmente estar numa empresa, mas não é lá que você vai falar da palavra. É num domingo pro culto, tá? Mas na empresa não. Gente, não é assim que funciona. A palavra de Deus foi feita para ser falada onde quer que você tá. Então, se você tá lá na sua empresa, se você ainda trabalha no telemarketing, Deus te chamou para você estar numa ligação e às vezes você não vai falar propriamente dito, mas no seu pensamento você está orando por aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser abençoada só porque ela está falando com você. Às vezes você está lá no seu escritório ou está na sua faculdade, na sua sala, está acontecendo uma situação. Só de você estar lá, as pessoas que estão em volta de você vão ser abençoadas porque você está lá. E assim, uma coisa que eu queria falar é que o Senhor te chamou para te usar na área que você está. Às vezes você tem um sonho de ser delegado, às vezes você tem um sonho de ser um advogado. Deixa eu te falar, Deus vai te usar nessa área. Você tem sonho de ser policial, de estar lá, trabalhar dentro do presídio, Deus vai te usar nessa área. Deus te chamou para estar entregando pizza pra galera, abrir um restaurante e estar cozinhando. Enquanto você estiver lá cozinhando, Deus vai te usar para orar por aquela comida e aquela comida vai trazer bênção para a pessoa. Porque deixa eu te falar, a criação revela a glória de Deus. Então, onde quer que a pessoa olhar, ela vai ver Deus. E por você estar intercedendo por ela, ela vai ser abençoada também. Porque nós fomos colocados nessa terra para ser sal e luz. Então, lembre-se disso em todos os momentos. E o último ponto que eu queria falar, para encerrar aqui a nossa palavra, é voltar a respeito de Maria. O maior propósito que Deus deu para Maria foi gerar o Filho de Deus e dar a luz a ele, porque através dele o mundo inteiro ia ser salvo. E nós fomos salvos por causa desse Filho. E o Senhor também nos chamou para dar a luz a Jesus todos os dias. E essa palavra foi muito forte para mim, de dar a luz, porque nós carregamos o rei na nossa barriga, a gente está gerando Cristo. E a partir do momento que você abre a sua boca e fala para as pessoas de Cristo, você está dando a luz a Cristo na vida dessa pessoa. Isso é muito precioso, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, a gente vai prestar conta das nossas obras. Ele vai falar, nossa, te coloquei lá naquela empresa, e aí, para quantas pessoas você falou? E não é colocando condenação na sua vida, para você te condenar, eu preciso falar, mas é para você sentir o privilégio de saber que você carrega o rei dentro da sua barriga e que você pode dar a luz a Cristo onde quer que você for. O nosso maior propósito que está na Bíblia é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é como eu falei anteriormente, a criação revela a glória de Deus. Então, se as pessoas olharem para a natureza, eles já vão ver como que é, quem é Deus. Mas Deus te deu o privilégio de falar dele, de levar a palavra, de ser boca para ser usado, ser um vaso cheio aonde quer que você for. Então, aproveite dessa oportunidade. Não deixe escapar uma oportunidade sequer, porque a partir do momento que você dá a luz a Cristo, você traz mais filhos para Deus. E aí lá no céu a nossa casa vai estar cheia, né? Porque Deus gosta de festa, Deus gosta de casa cheia, a galera, todo mundo reunida. E é da vontade dele que a eclésia se junte para levar a palavra dele para todas as pessoas. Então não se esqueça que você foi chamado para ser luz, para ser sal e para levar a palavra aonde quer que você vá. Igual você falou anteriormente aí, né, na parte das missões e tal, a gente acha que a gente só vai começar a ser usado na hora que a gente já estiver lá, né? A gente já estiver lá na Europa, já estiver lá na África, não sei, no Nordeste, independente. Só que o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, dentro da nossa... Sim.
na rua até mesmo, né? Porque a gente, tipo, se a gente tem que, igual o Júlio comentou aqui mais cedo, né? A gente tem que ser fiel no pouco, que no muito Deus vai colocar a gente, né? Então, tipo, a gente tem que fazer a nossa parte onde a gente está, a gente tem que ser a diferença, né? Sim, Porque se a gente falar palavras bonitas, só quando a gente está na igreja, né? A igreja está cheio de luz, já está cheio de pessoas que brilham, vamos sim. falar assim. Mas, né, a gente tem que ser a diferença onde há escuridão, onde há trevas. Gente, é isso aí, igual tá todo mundo aí falando, né, que quer dançar uma música com os anjos e tal. Só que eu falo muito isso na célula, né, já falei muito isso. É, que uma vez a gente foi tocar numa outra igreja e tinha um pastor lá. E ele falou assim que nós aqui estamos numa corrida espiritual. E não vence quem chega sozinho. Sim. Vence quem chega com mais gente. Né? Então, assim, por exemplo, tá todo mundo aqui falando, né? Quer dançar algumas músicas, então vamos levar mais gente para dançar essas músicas junto com os anjos, né? Sim. Porque nós somos usados, Deus confiou a gente, né? Para a gente trazer a salvação para as outras pessoas. Eu gosto muito de pregar sobre isso também. Lá em Mateus, fala, né, que peça para Deus que envie trabalhadores para a seara, né? Então, assim, nós somos esses trabalhadores, né? Amém. Assim, lá na igreja, né? Todo mundo me conhece, que eu gosto muito de falar sobre, tipo, equibalo e tal, porque, assim, todos nós, independente do que nós fazemos, nós somos missionários, né? Nós fomos capacitados para trazer, levar a palavra para outras pessoas, né? Então, é igual você falou, Amém. tipo, independente do lugar onde você vai, tipo, você está no seu trabalho, não tem que ter vergonha de falar do amor de Jesus, porque vergonha foi ser a pessoa morrer nu numa cruz, né? Na frente Sim. de milhares de pessoas, né? É Ele que isso. teve vergonha para que a gente não precisasse nunca mais ter vergonha. Retorno, Gabriel. Pode conduzir a oração aí, né? Amém. Pessoal, feche seus olhos onde você tá, que a gente vai orar aqui. E ora também, pede para Deus, fala para Ele te usar nos seus dons, te dá vontade para estudar, para você ser o melhor onde você estiver. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por a oportunidade de estar aqui com a sua eclésia. Pai, nós cremos que é da sua vontade que nós levemos, Deus, a sua palavra para todos os lugares. Pai, nos usa onde quer que nós estivermos, nos nossos dons. Pai, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, que nós possamos começar a fazer isso agora. Pai, esse é o momento oportuno. Então, Pai, renova as nossas forças. Às vezes as pessoas têm se sentido cansado, não têm visto o futuro por causa do momento que nós estamos. Pai, mas eu declaro no nome de Jesus, restaurado agora, Deus, um fogo que vai queimar dentro deles. Pai, que vai permitir com que outras pessoas desejem queimar também. Pai, eu declaro no nome de Jesus, Pai, que todos sejam, Deus, Pai, tenham revelação de que o seu reino está próximo e que nós queremos reinar contigo. Pai, então nos leva, Senhor, nos leva, Deus, aonde quer que o Senhor tem pessoas para serem salvas. E nos usa, Deus, Pai, cada um dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, que nós nunca nos esqueçamos desse momento que nós estamos vivendo, porque esses dias são únicos, Deus, e que nós possamos, Deus, chegar na nossa velhice sabendo que nós demos o nosso melhor para o Senhor. No nome de Jesus eu declaro, Pai, jovens fortes, jovens sábios, jovens, Deus, que vão prosperar como Salomão prosperou, jovens, Deus, que vão ter a sabedoria como ele teve, jovens que vão ser usadas como Esther, Deus, com palavras mansas, palavras de sabedorias para salvar um povo. Pai, declaro, Deus, jovens como Davi, Deus, que vão ser usados nos seus dons, Deus, para acalmar reis. Pai, que vão ser usados, Deus, Pai, para tomar o trono, Deus, e para levar o seu povo, Deus, para o lugar que o Senhor preparou. Pai, eu declaro, Deus, jovens que vão ser como Neemias, Pai, que vão reconstruir os muros do templo, que vão trazer pessoas para trabalhar na obra. Pai, jovens que vão ser como Timóteo, que vão, Deus, permanecer na obra 100%, Deus, e que vão, Deus, levar as suas palavras até os confins da terra. E por último, Deus, eu declaro jovens que serão como Maria, Pai, que Deus permanecerão com o rei dentro de si e que vão dar a luz ao Salvador, aonde quer que eles forem. É o que eu te peço, Deus, e eu declaro no nome de Jesus. Amém. Amém.